adorando o nosso Deus, meus irmãos. Deus tem sido fiel, irmãos. Deus tem sido presente em nossas vidas, né? Mesmo a gente passando por várias adversidades, né? Mesmo as lutas, né? Tentando nos afastar do amor de Deus, mas que a gente possa continuar firme, né? Que Deus, ele tem sido maravilhoso, né? Ele tem honrado com a sua fidelidade. Amém? Eu quero que os irmãos tragam aqui as famílias em Efésios. Efésios 10, né? Que fala sobre a amargura de Deus. Efésios 6, 10. Amém. Aqui fala assim: quanto a mais sede fortalecidos no Senhor e na força do seu poder, revestivos de toda a armadura de Deus, para poder ficar firmes contra as ciladas do diabo. Porque a nossa luta não é contra o sangue e a carne, e sim contra principados e potestades, contra dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal, nas regiões celestes. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, depois de ter vencido tudo, permanecer inabaláveis. Está, pois, firme, cingindo vós com a verdade, existindo vós da couraça da justiça. Caçai os pés com a preparação do evangelho da paz, embaraçando sempre o escudo da fé, com o qual poderes apagar todos os dardos inflamados do maligno. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito e a palavra de Deus, com toda oração e súplica, orando em todo tempo no Espírito, e para isso vigiando com toda perseverança a súplica por todos os santos. E também por mim, para que me seja dada, no abrir da minha boca, a palavra com intrepidez, fazer conhecido o ministério do Evangelho, pelo qual sou embaixador em cadeias, para que em Cristo eu seja ousado para falar como me cumpre fazer. Amém? Aqui fala, né, que o Paulo, ele nos instrui aqui na carta de Efésios a ser fortalecido, né, em Jesus Cristo, porque a nossa força, ela vem do Senhor, né? Deus, ele nos presenteou com essa armadura de Deus, né? Para que a gente usar nossas forças contra o mal, porque os dias não têm sido fáceis, né? Satanás está lançando o sistema para a gente afastar nossos caminhos do Senhor, né? E aqui, irmãos, as nossas lutas, elas não são contra pessoas, elas são contra espiritualmente, né? A batalha é espiritual, contra as trevas, né? Então a gente tem que estar alicerçados, né? No caminho de Deus, para a gente fazer as coisas corretas, porque a nossa força, ela vem somente do Senhor, né? E quando a gente consagra, né? Quando a gente se consagra em qualquer momento da nossa casa, do nosso trabalho, apesar que as lutas têm sido grandes, mas o nosso Deus é maior que nossas lutas, né? Então a consagração, a nossa oração, a gente tem que estar firmes no caminho do Senhor, porque é daí que a gente se reveste da armadura de Deus, né? Porque a nossa força, ela vem do Senhor. E Deus quer que a gente batalhe, como aqui, né, fala da armadura de Deus, ela fala que a gente tem que se revestir como soldados. E Jesus está precisando de soldados para batalhar com Ele, porque Ele está a caminho, né, para buscar a sua igreja. Então, porque Ele quer que a gente seja firme, Ele quer que a gente seja perseverante na obra dEle, para que a gente possa ir à luta com Ele, né? Satanás, ele tem lançado, né, o sistema de pegar nossos filhos, nossas famílias, mas a gente está ali, perseverando, se a gente estiver em todo momento em oração, em consagração, se a gente colocar Deus como centro de todas as coisas na nossa vida, Ele não tem autoridade, porque o nosso Deus é maior, amém? Então que essa manhã a gente tenha sido fortalecido pela presença de Deus, que a gente venha querer um avivamento
vamos se permitir viver algo novo essa manhã, né? Não somente essa manhã, mas todos os dias da nossa vida, que a gente fala, Senhor, me usa conforme a tua vontade. Pai, eu quero viver os seus sonhos para a minha vida, né? Porque Deus tem sido fiel, irmão. Deus tem sido maravilhoso, Ele tem honrado com a sua fidelidade. Então, Ele nos escolheu para batalharmos como soldados de Cristo junto com eles, né? Olha os presentes que Ele nos presenteou, com a armadura de Deus. Que quando a gente se consagra, a gente tem toda a autoridade de, né, expulsar as coisas ruins, né? Então, como vou me consagrar? Se consagre em todos os momentos, entrou no ônibus, olha ali o pensamento, porque Deus tem o poder de escutar seu pensamento, né? E Salmo 139 fala que o Senhor conhece o mais íntimo, o mais profundo do seu coração, porque foi Ele que te formou. Então vamos honrar esse Deus com fidelidade, porque Ele é merecedor de toda a honra e de toda a glória. Amém? Amém. Está orando em nome de Jesus. Que os irmãos colocam de pé. Senhor, Pai, primeiramente eu quero te pedir perdão pelos meus erros, Pai, pelas minhas falhas, Senhor. Obrigado, Jesus, por fazer, Pai, presente em nossas vidas, Pai. Oh, Jesus, obrigado, Pai, por tudo que Tu tens feito, Senhor, mesmo sendo falhos, Pai. O Senhor honra a gente com a Sua misericórdia, Pai, com a Sua presença, com a Sua graça, Pai. Que a gente possa ser cheio do Seu Espírito, Deus. Oh, Jesus, vem se abençoando cada irmão que está aqui neste lugar, Pai. Vem se abençoando cada coração, Pai. O Senhor conhece cada coração que aqui está, Senhor. Cuida de cada um, Pai. Daqueles que não podem vir, cuida da mesma forma, Pai. Obrigado, Jesus, pela Sua fidelidade, pela Sua bondade, Pai. Que a gente venha se permitir, Pai, viver a Sua glória, Pai. Que a gente venha se permitir, Pai, fazer a Sua obra, Senhor. Para a gente, Pai, estar nos Seus caminhos, Pai. Que nada venha desviar, Jesus, nos nossos olhares, dos Seus caminhos, Pai. Oh, Jesus, caminha com a gente, Pai. Em nome de Jesus, Pai. Usa cada irmão que aqui está, Pai. Porque todos têm um propósito, Pai, aqui, Pai. Todos têm um propósito de levar Sua palavra, Senhor. Todos têm um propósito, Pai, de fazer Sua obra, Pai. Em nome de Jesus, fortalece os Seus irmãos, Pai. Para a gente, Pai, estar caminhando contigo, Pai. Oh, Jesus, Satanás não está de brincadeira. Satanás tem roubado, tem matado, tem destruído, Pai. Mas que a gente venha se fortalecer nos Seus caminhos, Jesus. Que a gente venha, Pai, se encher da Tua presença, Pai. Primeira coisa, Pai, que a gente venha viver algo novo na Tua presença, Pai. Na Tua casa, Pai. Em nome de Jesus, Pai. Que a gente venha estar selado contigo, Pai. Até o fim, Pai. Para quando o Senhor vir nos buscar, Pai, a gente está, Pai, aqui, Pai, para subir contigo, Senhor, em nome de Jesus, Pai. E que a gente venha merecer a nossa salvação, Senhor. Que a gente venha merecer a nossa salvação, Pai. Muito obrigado, Pai. Eu também te peço, Pai, para estar visitando hospitais, Pai. Eu também te peço, Pai, para estar visitando leitos, Senhor, neonatais, Pai, infantil, Pai, adultos, Pai. Vem estar abençoando também, Pai, aqueles que não têm o que comer, Senhor. Abre porta de emprego, Senhor, em nome de Jesus, Pai. Oh, Jesus, Tu és santo, Pai. Tu és santo e poderoso, Pai. Que esse culto, Pai, a gente não venha sair da mesma forma que a gente entrou, mas que a gente venha ser avivados e transbordantes da Sua presença, Senhor. Em nome de Jesus, Pai, muito obrigado, Senhor, por todas as coisas que Tu tens feito, Pai. Eu agradeço por ser esse Paizinho maravilhoso, Pai. E que a gente venha se permitir, Pai, viver algo novo em Tua presença, todos os dias das nossas vidas, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Tu és tão bom, Senhor. Tu és um Deus que tem tanto amor, que tem tanto amor, que tem tanto amor. E mesmo nós, como obedecer a Deus, a gente não merecendo, Ele continua nos dando amor.
mesmo sendo falhos como somos, mesmo pecadores como somos, Deus continua nos amando. O sacrifício do Senhor Jesus naquela cruz continua valendo. Os efeitos do sacrifício do Senhor Jesus naquela cruz continuam tocando tua vida, continuam tendo efeito na tua vida. E que o efeito hoje daquele sacrifício por Jesus continue alterando todo o teu ser, continue curando todas as tuas feridas, continue quebrando todas as correntes, todos os encantamentos, todas as palavras contrárias à vontade do Senhor para a tua vida. Que o Senhor, com todo o poder que Ele tem, possa colocar as mãos sobre a tua vida, que você possa sentir as mãos do Senhor sobre a sua vida, que você possa sentir o Espírito dele fluindo através de você, que você possa ser como uma mangueira, que como a água passa pela mangueira, que o Espírito do Senhor possa passar por você e você abençoar aquele que estiver à tua frente. Que você possa ser alguém abençoador, e não alguém que faça as pessoas perderem a fé. Que a tua fé possa ser maior do que aquela que você já pensou em ter. Que ela possa superar aquilo que você já pensou em uma grande fé. E nós fizemos na sexta-feira uma reunião e foi feita uma atividade no grupo que fala assim: o que é que você pode ter feito nesse mundo que você pode fazer a diferença? O que você pode fazer para mudar o mundo? E eu lembro que o que eu pedi foi que houvesse realmente um avivamento. Porque esse avivamento você não tem que esperar que aconteça, ele tem que começar por você. Você faz parte do avivamento. Não adianta você esperar um avivamento na igreja se você não se avivar. Como é que uma brasa atinge outra brasa? Como é que o fogo permanece? Se você está avivado, mas está longe, para que serviu aquele avivamento se você não consegue passar para mais ninguém praticamente? Quando você está em união, congregando, é mais visível o avivamento. Você tem mais contato, você sente mais. Agora, é bem difícil você ter pessoas que não são crentes em Jesus, mas que eles possam perceber na gente, mesmo não estando nós agrupados, ele não fazendo visita à nossa casa aqui, que ele possa se sentir acolhido por nós. Amém? E o poder de Deus, com certeza, ele é imensurável. E não há limites para o teu agir.
adorar o Senhor. Vem, esta é a hora da adoração. Vem, dar a Ele teu coração. Vem, assim como estás para adorar. Vem, assim como estás contigo, Pai. Vem, toda língua confessará ao Senhor, todos eles se louvará. Mas aquele que a ti escolheu, o tesouro maior terá. Toda língua confessará ao Senhor, todos eles se louvará. Mas aquele que a ti escolheu, o tesouro maior terá. Vem, esta é a hora da adoração. Vem, dar a Ele teu coração. Vem, assim como estás para adorar. Vem, assim como estás antigo, Pai. Vem, toda língua confessará ao Senhor, todos eles se louvará. Mas aquele que a ti escolheu, o tesouro maior terá. Toda língua confessará ao Senhor, todos eles se louvará. Mas aquele que a ti escolheu, o tesouro maior terá. Esta é a hora da adoração. Vem, dar a Ele teu coração. Vem, assim como estás para adorar. Vem, assim como estás antigo, Pai. A gente não ensaiou essa aqui, mas eu quero, se vocês vão olhar assim, mas eu prefiro que a gente faça na hora, pode ser? A gente não ensaiou esse aqui. Eu vou ensinar vocês, eu acho que até alguém já conheça, mas você vai sentir Deus passear. Você vai sentir Deus passear, que eu tenho certeza. Você vai falar sobre a fidelidade de Deus. Tua fidelidade é grande, tua fidelidade incomparável é.
ninguém é como tu, bendito Deus. Grande é a tua fidelidade. Subindo. Tua fidelidade é grande, tua fidelidade incomparável é. Ninguém é como tu, bendito Deus. Grande é a tua fidelidade. Tua fidelidade é grande, tua fidelidade incomparável é. Ninguém é como tu, bendito Deus. Grande é tua fidelidade. Eu sei que você vai aprender, vai, vamos lá. Tua fidelidade é grande, raríssimo no seu coração. Tua fidelidade incomparável é. Ninguém é como tu, bendito Deus. Grande é tua fidelidade. Subindo. Tua fidelidade é grande, tua fidelidade incomparável é. Ninguém é como tu, bendito Deus. Grande é tua fidelidade. Tua fidelidade é grande, tua fidelidade incomparável é. Ninguém é como tu, bendito Deus. Grande é tua fidelidade. Grande é a tua fidelidade. Grande é tua fidelidade. Essa música me lembrou ontem durante a célula, veio uma pergunta de um deles, e foi uma pergunta muito que me fez pensar durante um tempo depois da célula, que foi: existe diferença entre apenas crer e ser fiel? É uma pergunta que geralmente a gente já pensa e fala: ah, existe. Só que é muito complicado porque na nossa vida muitas vezes a gente não vive como se tivesse essa diferença. Todos nós cremos em Deus. Todo mundo aqui acredita que existe um Deus. Todo mundo aqui acredita que existe um Deus que faz milagre, um Deus que cura, um Deus que tem poder. Só que é muito difícil a gente entender a diferença entre apenas crer nisso e ser fiel a esse Deus em todas as áreas da nossa vida. Porque muitas vezes a gente fala: ah, eu acredito em Deus. Eu sei o que está falando na Bíblia. Mas a fidelidade, ela vai para um ponto onde os nossos pensamentos, eles são fiéis aos pensamentos de Deus. Vai
santos e fiéis. Aleluia. Ser santo não quer dizer que a gente nunca vai ter algum erro específico, mas está em ser separado de todos os outros erros. Está em escolher todos os dias estar separado do pecado. E ser fiel está em ser fiel ao Deus que me faz entender qual é o pecado que eu tenho que ser fiel, que eu tenho que ser santo. A gente sabe que Deus é fiel. Não existe dúvida, não pode existir dúvida de que Deus é fiel e de que essa fidelidade é grande e ela é suprema sobre qualquer outra fidelidade. Mas a gente também tem que olhar para nós mesmos para entender se a nossa fidelidade a Deus está sendo fiel realmente, está sendo real. Porque Deus ele não deixa de ser fiel porque eu sou infiel. Mas eu só consigo ter a armadura completa de Deus, eu só consigo andar de acordo com os preceitos de Deus quando eu entendo que eu também tenho que ser fiel. E é muito mais difícil. E aí a gente fez essa pergunta para fechar e eu quero fechar dessa forma também. Como a gente consegue essa fidelidade tão grande a Deus? Só existe uma forma, que é através do Espírito Santo. O Espírito Santo que revela a palavra de Deus. O Espírito Santo que nos guia as coisas certas na nossa oração. O Espírito Santo que nos mostra o que é ruim na nossa vida, o que é mais ou menos, o que é bom e o que é excelente. E é apenas através desse Espírito Santo que nos guia a ser excelentes em tudo, que nós podemos ser fiel ao Deus onde a fidelidade é para sempre. Glória a Deus. E é grande e é incomparável. Glória a Deus. A fidelidade de Deus não muda. Aleluia. E a nossa fidelidade não pode mudar perante Ele. Eu convido a igreja para abrir a Bíblia em 2 Coríntios 9. A gente vai para o momento da oferta. Vou ler um versículo bem conhecido. Amém? 2 Coríntios 9, a partir do versículo 6. Lembrem disso: quem planta pouco, colhe pouco. Quem planta muito, colhe muito. Que cada um dê a sua oferta conforme resolveu no seu coração, não com tristeza nem por obrigação, pois Deus ama quem dá com alegria. Amém? Quando eu leio esse versículo, eu não penso somente na oferta que a gente traz de dinheiro na igreja. Eu também penso nas nossas vidas, né? Muitas vezes a gente quer o muito de Deus, mas será que nós estamos fazendo o nosso muito? Como que a gente vai pedir para Deus que Deus nos traga muitas bênçãos, sendo que a gente ora pouco, sendo que a gente busca pouco, sendo que a gente faz pouco, né? Muitas vezes tem um irmão precisando da gente estender a mão e a gente não está estendendo a mão, e a gente quer que Deus estenda a mão para a gente, porque a gente é assim. Pelo menos eu sou assim, eu peço perdão para Deus todos os dias, né? Porque às vezes eu estou lá assim reclamando, aí eu penso, mas eu fiz minha parte? Eu não fiz minha parte, então eu não posso reclamar com Deus que Deus não está fazendo para mim, né? E que a gente possa ser assim, antes da gente reclamar, que a gente possa pedir, colocar o nosso coração no Senhor, que Ele vai, não tem, é lei bíblica. Se a gente plantar muito, Deus vai fazer com que a nossa colheita seja grande. Então, a minha oração é para que a colheita de todos os irmãos sejam grandes, tanto na vida espiritual, na saúde, se precisa de dinheiro, no mantimento, que Deus ele possa
Senhor, preparado, Senhor, para receber tua bênção, Pai. E eu te agradeço, Senhor, por aquilo, Senhor, que a tua igreja ainda vai receber, Pai, porque eu creio, Senhor, que a tua igreja vai receber, Senhor. Receber, Senhor, coisas, Senhor, imensuráveis, Senhor, coisas inacreditáveis, Pai, que para os meus filhos, Senhor, era impossível, Pai, mas para o Senhor tudo pode, Pai. Eu te louvo e te agradeço por isso, Senhor. Ô Pai, muito obrigado, Senhor, por todas as ofertas, Senhor, que vão ser colocadas aqui, Pai. Eu quero te pedir, Senhor, que o Senhor está abençoando os celeiros dos seus filhos, Pai. Eu não sei, Senhor, o que eles estão precisando, mas tu sabes, Pai. Ô Jesus, que o Senhor me está multiplicando, Pai, que eles possam, Senhor, ter, Senhor, para abençoar outros irmãos, Paizinho. Ô Pai, se alguém, Senhor, estiver precisando, Pai, incomode, Senhor, no nosso coração, Senhor, para ajudar, Paizinho. Ô Deus, que o Senhor possa, Senhor, nos incomodar, Senhor, para abençoar as outras pessoas, Pai, para que as pessoas, Senhor, vejam Cristo, Senhor, através de nós, Pai. Esse, Senhor, é o nosso desejo, Pai. Não queremos, Senhor, nos vangloriar, Senhor, mas queremos, Senhor, que as pessoas, Senhor, vejam a Ti, Senhor, que as pessoas, Senhor, vejam o Teu amor, Senhor, através, Senhor, das nossas vidas, Pai. Ô Jesus, que as nossas, Senhor, possam, Senhor, entender, Senhor, esse Teu amor, porque Tu és santo, Pai. Ô Jesus, que as pessoas, Senhor, possam se sentir, Senhor, abraçadas, Senhor, e cuidadas, Pai, porque o Senhor é santo, o Senhor é maravilhoso, Paizinho. Em nome de Jesus, Pai. Ô Deus, que a tua bênção na Tua igreja, Pai. Ô Jesus, se a Tua igreja estiver precisando de mantimento, Senhor, o Senhor vai estar enviando, Paizinho. Ô Jesus, se a Tua igreja, Senhor, estiver precisando de cura, Pai, que o Senhor venha estar abençoando, Pai. Deus, a Rebeca precisa, Senhor, do Senhor agora, Paizinho. Ô Jesus, venha estar indo de encontro com a Tua filha, Pai. A cura que, Senhor, que ela precisa, Senhor, que o Senhor venha estar enviando para ela, Pai. Ô Deus, os médicos, Senhor, pode estar falando, Senhor, que não tem jeito, mas Tu és o médico dos médicos, Pai. Nós cremos, Senhor, na Tua vitória, Pai. Nós cremos, Senhor, no Teu milagre, Pai. Pois Tu és santo, Deus. Tu és santo, Senhor. Tu és o Deus de ontem, Senhor. Tu és o Deus de hoje, Pai. E Tu és Deus de amanhã, Pai. Já cremos, Senhor, na Tua vitória, Deus. É isso que eu te peço e te agradeço, Jesus. Amém. Este é o meu respirar. Este é o meu respirar. Teu Santo Espírito vivendo em mim. E esse é o meu pão, esse é o meu pão, e esse é o meu pão. Tua vontade feita em mim. Eu nada sou sem perdido estou sem ti. Este é o meu respirar. Este é o meu respirar. Teu Santo Espírito vivendo em mim. Os irmãos. E este é o meu pão, e este é o meu pão. Tua vontade
Este é o meu respirar. Este é o meu respirar. Este é o meu respirar. Bom dia, irmãos. A paz. Que alegria estarmos juntos na casa do Senhor. Nós temos um jovem hoje que eu não conheço. Como que é seu nome? Rafael, Seja muito bem-vindo. Nós sempre falamos que aqui na igreja não tem visita. Nós estamos na casa do Pai, então se sinta à vontade para louvar a Deus, para receber a palavra de Deus no seu coração. E a gente costuma dizer que a gente é uma família. Então seja bem-vindo na nossa casa, em nome de Jesus. Eu queria que alguém da igreja, Ivan, gostaria de dar um abraço com o Rafael, né? Ah, olha a diferença. O Danilo. Agora eu sou muito professora, né? Tá. não coloca a mão por cima da mão. Tá bom? Consegue ouvir? Certo? Foi, né? Então, tá bom. Perfeito? Eu queria chamar aqui na frente a Paula e o Ivan. Só cuidado aqui, tá bom? Tá isso. Ah, vou perguntar ela também, gente. Deixa eu chamar o pastor Wilson também. A Paula e o Ivan, a Paula a gente conhece desde a barriga da mãe dela. E o Ivan a gente conhece depois, quando ele chegou, né? Quando ele chegou com a Paula, né? E a Paula e o Ivan, eles foram a vida inteira membros ali na igreja de Carapicuíba. E agora, esse ano, né, Deus tomou o coração deles, para eles virem congregar aqui com a gente na igreja de Osasco. E desde então eles têm orado, buscado de Deus algumas direções, e o Senhor confirmou, né, ao coração deles o desejo de estar conosco. Na realidade, a Paula e o Ivan já são nossos desde que a igreja viu. Eles sempre estiveram por aqui, quando nós nem tínhamos abrido a igreja ainda de fato, mas nós fazíamos uma célula de jovens, eles já vinham aqui na igreja, né? Participavam da célula de jovens, lembra disso? Participavam aqui da célula. Então eu gostaria que a igreja fica de pé, nós vamos orar pela vida deles, abençoar a vida deles. E vamos falar, né? Nós queremos muito assim, que vocês se sintam em casa. Eu sei que vocês se sentem, né? Mas que vocês possam ter, para Paula essa semana, a oportunidade de servir, de serem amados, de serem cuidados, ministrados
nós uma alegria muito grande de Deus conosco. É resposta de oração, né? Nós temos orado para que Deus esteja assim, enviando, né? Pessoas que nós sabemos que têm ministério, né? Que têm chamado de Deus, e o Ivan e a Paula, eles são respostas de Deus às nossas orações, né? Em nome de Jesus. Nós vamos estar abençoando eles, né? E desde já eu creio que eles estão à disposição aí, né? Para aquilo que Deus tem na vida deles, amém? Vamos estar orando. Em nome de Jesus, só vamos para cá. Pai, somos gratos, Pai, pela vida do Ivan. Somos gratos, ó Deus, pela vida da Paula, Senhor, Pai. Ó Deus, que, ó Deus, a partir de agora, Pai, ó Deus, estarão conosco, Pai, nos ajudando assim no ministério. Já tem ajudado, ó Pai. Ó Deus, já tem caminhado conosco, ó Pai. Ó Pai, mas agora oficialmente, Senhor, Pai, estarão caminhando conosco, ó Pai. Senhor, derrame graça sobre a vida do Ivan, sobre a vida da Paula, Pai, em nome de Jesus. E que Tu esteja assim mostrando para eles, ó Deus, cada vez mais, ó Senhor, o propósito do Senhor na vida deles. O Senhor está descortinando, ó Pai, o Teu propósito, Pai, na vida do casal, ó Pai. Em nome de Jesus, Pai, que assim como nós desejamos que ele seja uma bênção, Pai, na nossa vida, Pai, nós também desejamos ser bênção, Pai, na vida deles, ó Pai. Nós nos alegramos juntamente com eles, ó Pai, nesse dia, Pai. Ó Deus, nós agradecemos o Senhor, ó Pai, pela vida do casal, Pai. Nós Te louvamos e Te bendizemos em nome santo de Jesus. Amém. Amém. Vamos usar muito Paula e o Ivan. Amém. Irmãos, eu só quero falar para os irmãos com relação a essa goteira que está aqui no meio, aqui ali naquele canto. Está bastante, né? Essa semana ainda está resolvendo essa questão aí. Tá? Eu vou vir aqui durante a semana e vou convidar para ver o que está acontecendo. Tá bom? Você compra uma lona, né? Coloca lá por enquanto até resolver definitivamente, tá bom? Gostaria que você pudesse abrir a sua Bíblia em Lucas 1. Lembrando que dia 2 de abril nós temos o batismo do Tiago, da Emily, do Davi e do Isaac, né? Eles vão se batizar no dia 2 e nesse mesmo dia nós vamos receber mais algumas pessoas como membros que estão na igreja há muito tempo e nunca foram recebidas na igreja como membro. Nós vamos aproveitar para receber esses irmãos e eu gostaria que vocês colocassem de pé em reverência à palavra do Senhor em Lucas 1. Enquanto vocês abrem, eu queria lembrá-los que semana que vem, dia 19, nós vamos comer a comida do Wilson. Ele não sabe disso, ele está sabendo agora. Na realidade, nós vamos comer a comida do Wilson, da Eliana, da Paula, da Camila, do Rafael, da Gabi, do Alma, do Pio, da Eliana, da Evelyn. A Evelyn não vai ter que semana que vem, do Guedes, do Davi, do seu Pedro. E nós vamos ter um jantar de panelas. Nós vamos voltar novamente com os nossos almoços. E os jovens, eles vão ficar aqui uma vez por mês no período da tarde. Então, como nós já vamos ter que fazer comida para essa meninada, né, que vai ficar aqui, nós vamos aproveitar e almoçar juntos. Aqui na igreja, nós só vamos fazer o arroz. E nós vamos comer o que vocês trouxerem. Então, não traz uma salada, não traz uma carne, e nós vamos comer o que tiver. Vai ser um almoço comunitário. Então, é isso. Vou ficar no almoço semana que vem. E por isso que eu vou comer com o Wilson, porque toda semana ele conta pra gente uma receita gostosa, né, Camila? Então, agora é a hora de experimentar um prato desse. Ai. Eu tô querendo vai comer com ele também. Vamos ler a palavra do Senhor? Lucas 1, versículo 26. A palavra de Deus diz assim: no 6º mês, Deus enviou o anjo Gabriel a Nazaré, cidade da Galileia, a uma virgem prometida em casamento, a certo homem chamado José, descendente de Davi. O nome da virgem era Maria. O anjo, aproximando-se dela, disse: alegre-se, agraciada, o Senhor está com você.
Maria ficou perturbada com essas palavras, pensando no que poderia significar essa saudação. Mas o anjo lhe disse: não tenha medo, Maria. Você foi agraciada por Deus. Você ficará grávida e dará luz a um filho. E lhe porá o nome de Jesus. Ele será grande e será chamado Filho do Altíssimo. O Senhor Deus lhe dará o trono do seu pai Davi. E ele reinará para sempre sobre o povo de Jacó. O seu reino jamais terá fim. 34. Perguntou Maria ao anjo: como acontecerá isso se sou virgem? O anjo respondeu: o Espírito Santo está sobre você, e o poder do Altíssimo a cobrirá com a sua sombra. Assim, aquele que há de nascer será chamado Santo Filho de Deus. Também Isabel, sua parenta, terá um filho na velhice. Aquela que dizia ser estéril já está em seu 6º mês de gestação, pois nada é impossível para Deus. Conforme a tua palavra. Então o anjo a deixou. Pai, em nome de Jesus, nós colocamos o nosso coração agora à disposição para ouvir a palavra que o Senhor tem para nós. Nos colocamos, ó Deus, à disposição para sermos ministrados, para sermos tratados, moldados pelo Teu Espírito. E eu quero, Pai, pedir que não seja aquilo que eu desejo, aquilo que eu preparei apenas, mas que seja a Tua palavra revelada a cada coração. Que ninguém venha sair daqui da mesma forma que entrou, mas que todos possam, Senhor, ser edificados pela Tua palavra, que todos possam ser tratados, moldados, ensinados, a começar por mim. Deus, fala os nossos corações através do Teu Espírito, e que todas as pessoas aqui recebam do Senhor a resposta, a orientação, o consolo que estão buscando para a sua vida nesta manhã. Abençoe também, Senhor, esse pedido de oração que chegou aqui para mim, da irmã Adélia, Senhor, que está pedindo oração pela vida da Priscila, Senhor, que está com câncer. E nós oramos também pelo Eliseu, seu esposo, Davi, o seu filho. Que o Senhor possa, em nome de Jesus, agir na vida desta família, trazendo cura, Senhor, para a vida da Priscila. Nós lembramos também nesse momento da Ana Alice, Pai. Pedimos que o Senhor esteja curando a Ana e trazendo, Senhor, a libertação do câncer. Nós oramos também pela Nívia, Senhor. Que o Senhor possa estar curando a Nívia, libertando, Senhor, desta enfermidade. E que essas 3 moças, ó Pai, a Priscila, a Nívia e a Ana Alice, possam ser curadas no nome de Jesus, Pai. E ao mesmo tempo concordamos com o coração da Camila em favor da Rebeca. Cremos que o Senhor está visitando a Rebeca naquela UTI agora, Senhor, e que o Senhor está curando no nome de Jesus. Oramos pelos enfermos e por todas as pessoas, ó Pai, que precisam da intervenção do Espírito Santo. Oramos aqui, Senhor, por Marias. Oramos aqui por Isabel, por Ana. Oramos aqui, Senhor, por pessoas que têm as suas necessidades particulares colocadas no altar do Senhor. E nós queremos pedir que o Senhor venha nesta manhã gerar uma unção, Pai, de fertilidade física, emocional, espiritual, Senhor. E que essa igreja venha ser fértil em todos os sentidos. E que no nome de Jesus, Pai, o Senhor possa tocar em cada vida, em cada coração. E que o Senhor venha agir de forma poderosa na ação do nome de Jesus. É que nós oramos e te agradecemos. Amém. Podem sentar, meus irmãos. Chegou, não tinha te visto, né? Eu não te vi, você chegou, né? Então vamos lá. O tema que o Senhor me deu para ministrar nessa manhã é Maria, uma mulher segundo o coração de Deus. Essa semana foi o Dia Internacional da Mulher e, salvo algumas ressalvas que eu tenho com essa data, né? Eu quero parabenizar, né? Todas as irmãs, todas as mulheres, pelo dia que não é só dia 8, mas são todos os dias. E hoje eu gostaria de trazer uma palavra não para as mulheres, mas uma palavra para a igreja. E nós vamos refletir sobre Maria.
Da mesma forma que nós ouvimos sobre Pedro, José e Tiago, né? Hoje nós vamos ouvir sobre uma mulher, mas é uma mulher com princípios tão valorosos, uma história de vida tão incrível que pode tocar todos nós, homens e mulheres. Então eu gostaria de meditar um pouquinho com vocês a respeito dessa mulher. E o tema que o Senhor e nós desligamos, porque está pingando na lâmpada. Está dando bem para mim, tá? Então, o tema que o Senhor me deu é Maria, uma mulher segundo o coração de Deus. E sempre que eu penso no coração de Maria, todas as vezes que eu medito, todas as vezes que eu estudo sobre ela, teve um ano, se eu não me engano, 2021 ou 2022, não lembro. Eu tenho um Instagram que se chama A Mulher é Palavra. Vocês têm o meu, aí eles falam deles, né? E aí tem esse outro que se chama A Mulher é Palavra, que é publicão, e esse tem lá quase 10 mil pessoas, ou um pouco mais, que pegam esses devocionais. E teve um ano que eu fiz uma série sobre as lições que nós aprendemos com Maria, a mãe do Filho de Deus. E são 15 dias com devocionais de meia hora, 40 minutos. E eu encerrei o devocional sem encerrar as lições que nós aprendemos com ela. Tamanho é o número de lições. Eu encerrei, eu falei assim, não, vou até aqui, porque se eu vou ficar um ano inteiro falando sobre Maria. Não vai ser um ano inteiro. Então eu vou encerrar aqui. Tamanha é a preciosidade da vida dessa mulher. E hoje nós não vamos conseguir trabalhar todas essas lições, mas eu separei o supra-sumo da vida dela e eu quero meditar com vocês. E eu fiquei pensando aqui quantas vezes, né, nós já paramos para analisar os desafios, as lutas que Maria enfrentou. Já parou para pensar quanta luta essa jovem enfrentou? Quanta luta, o senhor me ajudar aqui. Então, quantas vezes a gente já observou esses desafios? E da mesma forma que Maria, ela teve inúmeros desafios, eu e você aqui nessa manhã temos centenas de desafios todos os dias. Maria, ela nasceu, né, num contexto judaico, no meio de uma sociedade totalmente conservadora, no meio de uma sociedade que tinha a religião como base, mas em muitos momentos não Deus como base. Porque muitas vezes o rigor da lei, ele falava mais alto que o amor. O rigor da lei, ele falava mais alto que o amor a Deus. O rigor da lei falava muito mais alto que a presença de Deus na vida dessa mulher. E eu fico pensando, quantas pessoas, quantos de nós, às vezes estão inseridos num ambiente até cristão evangélico, só que conhecem muito mais o rigor do não pode, não faça, não diga, não aconteça, do que o amor de Deus. Não que não tenha que ter ordem, não que não tenha que ter respeito, não que nós não vamos respeitar a ortodoxia, não que nós não vamos respeitar a palavra de Deus, não que nós vamos transformar o altar do Senhor em picadeiro em algumas situações, não é isso que eu estou falando. Mas eu estou falando que Maria, ela estava cercada por um ambiente religioso, só que ao mesmo tempo ela não tinha esse apoio necessário da sociedade se ela precisasse. E daí nesse contexto nasceu Maria, para aquela geração. E Maria, ela foi, né, como nós lemos no texto, o anjo aparece e fala para ela ficar feliz, porque ela estava grávida, com uma jovem, virgem, prometida em casamento, em uma sociedade que ela iria morrer. O noivado para aquela geração não era como o nosso noivado, era um contrato de noivado. E uma vez que uma jovem estava prometida em casamento ao rapaz, aquilo tinha título e valor de casamento. E desonrar esse contrato, a pena era morte. Era pena de morte. Então, se Maria, né, fosse para o colegiado ali de fariseus, fosse ali para o sinédrio para ser julgada, ela
E nós vemos que Maria, ela só conseguiu levar bem o ministério dela porque ela tinha um outro rapaz tão valoroso, com um coração tão cheio de graça como o dela, que era José. O texto de Mateus, ele vai trazer a nobreza daquele rapaz, que recebeu o sonho, recebeu a mensagem, recebeu a palavra do anjo, e ele fala: assim seja, Pai. Eu vou obedecer conforme foi falado pelo Senhor. Estou parafraseando o texto. E ele entende a vontade de Deus, ele pretendia terminar o noivado em segredo. Esse moço ainda não sabia, né, a princípio, que estava grávida e não era de outro homem. E ele mesmo assim fala: eu vou terminar o noivado em segredo. Olha a nobreza desse rapaz. Poderia expor, poderia jogar o nome da moça no ventilador, né? Não, eu vou terminar em segredo, com o espírito protetor, cuidador e zeloso. Só que depois que ele entende o que aconteceu, ele diz: faça-se conforme a tua vontade. E aí o texto fala que José a tomou em casamento, e imediatamente ele casa com Maria. Olha a nobreza desse rapaz. Então esse rapaz, se Maria tinha um coração segundo o coração de Deus, José também tinha um coração segundo o coração de Deus. E algumas lições, algumas características de uma pessoa que tem o coração de Deus, nós vamos trabalhar nessa manhã. E a pergunta que eu faço para você: se você tivesse nascido para aquela geração, se você tivesse nascido para aquele tempo, porque você não nasceu para aquele tempo, eu não nasci para aquele tempo, nós nascemos para este tempo, nós nascemos para essa geração. Deus tem um propósito na minha vida e na sua para esta geração. Mas, se você tivesse nascido naquele tempo, para ser bênção naquela geração, vou fazer uma pergunta para as mulheres: será que Deus olharia do céu entre milhares de mulheres e falaria: a Eliana tem um coração que me agrada, tem uma vida que me agrada, a Ela tem uma vida que me agrada, a Eliane tem, a Thaís tem, a Paula tem, a Camila tem, a Molina tem? Será que Deus olharia para nós e falaria: eu confio o meu filho nascer na barriga daquela mulher? Eu não sei se Deus escolheria. Eu espero que sim, mas eu não sei se Deus escolheria. Então, o que Deus viu em Maria? O que Deus viu naquela mulher, naquela menina adolescente, que moveu o coração de Deus entre tantas para escolher como mãe do Filho de Deus? E algumas características de Maria. A primeira característica que a gente aprende no versículo 1, no 38, eu queria que vocês ficassem com a Bíblia aberta e acompanhassem. O versículo 38 fala assim: respondeu Maria: sou serva do Senhor, que aconteça comigo conforme a tua palavra. Primeira característica de uma pessoa que tem um coração segundo o coração de Deus é que tem um coração de servo. É uma pessoa que tem um coração disposto a servir, uma pessoa que tem um coração disposto a se doar. Maria, ela responde: eu sou a sua serva, eu não nasci para mim mesma, em outras palavras. Eu não nasci para satisfazer a minha vontade, o meu desejo. Eu quero sempre casar, eu quero sempre ter filhos, eu quero sempre ter a minha vida. Contudo, seja feita a sua vontade. Será que você está disposta a abrir mão de alguns sonhos, abrir mão de alguns objetivos? Se o Senhor mudar a rota, você fala: amém, Senhor, assim seja feito conforme a tua vontade. Eu conheci um rapaz lá em Maringá, no Bocai, em 2017. Ele passou pelo estande do Betel, que hoje estávamos montando o estande
E eu estava no 5º ano de engenharia civil. E Deus me chamou para o campo missionário. E o meu sonho era ser um engenheiro de sucesso, porque eu tenho uma família de engenheiros e eu seria tipo o próximo ali na linha de sucessão da empresa do pai. E Deus me chamou para o campo missionário no 5º ano. E quando eu vim para o campo, Deus falou no meu coração que eu iria para um dos países do leste europeu, não lembro o nome, Irlanda. E Deus me chamou para lá e eu falei assim, eu vou para lá, mas vai ser a minha profissão. Afinal de contas, eu estudei a vida toda para isso. Ele falou, eu estou lá na Irlanda há muitos anos. E tudo que eu fiz lá foi não exercer a minha profissão. Porque a direção que Deus deu lá foi totalmente diferente daquilo que eu estudei. Então eu uso sim a minha profissão. Em alguns momentos pessoais, para ajudar alguém, é útil para mim. Mas eu não me tornei rico, eu não me tornei a pessoa que eu imaginei que eu seria. Deus mudou os meus planos e não tem coisa melhor que estar no centro da vontade de Deus. E esse menino, um rapaz doido, a partir de 30 e poucos anos, ele já plantou algumas igrejas ali. E ele desenvolveu um trabalho lindo com jovens. E sabe qual é a profissão dele lá? Técnico de futebol. Como bom brasileiro, qualquer lugar em que você chega, brasileiro, Ronaldinho, né? O Mário, o povo lembra do Romário, nem a gente lembra, né? O povo lembra lá fora. Então ele evangeliza, ele discipula através de um ministério dentro da OM que cuida das crianças ali, oferecendo aula de futebol. E muitas pessoas já foram ganhas. Famílias foram alcançadas. Esse rapaz, ele tem um coração de Maria. Ele ousou abrir mão dos seus sonhos, ousou abrir mão de dinheiro, ousou abrir mão daquilo que ele tinha como objetivo de vida para servir ao Senhor. E talvez o que Deus está pedindo para você não é nem algo tão grande, abandonar uma profissão, abandonar, né, algo que você se dedicou muito. Talvez a única coisa que Deus está te pedindo é o seu maior sonho, no que diz respeito àquilo que para mim pode ser pequeno, mas para você é muito grande. O dia que você entregar esse seu maior sonho, o dia que você entregar esse seu maior objetivo, o dia que você falar para Deus, Pai, eu tenho tudo isso como objetivo de vida, eu tenho isso como meu sonho, eu tenho isso como algo que eu quero muito, contudo, eu abro mão dos meus sonhos para que seja feita a tua vontade. É uma oração muito corajosa, não é? E é uma oração difícil de fazer. É fácil abrir mão de sonhos, irmãos? Não é fácil abrir mão de sonhos. Mas a Maria abriu mão. Ela não sabia se José iria aceitar. Na mensagem que nós lemos, em nenhum momento o anjo cita o nome de José. Ela estava correndo o risco de perder o noivo, a divinidade, a honra, o nome da família dela e a própria vida sendo apedrejada por adultério. Só que ela ainda disse, sou a tua serva, que aconteça comigo segundo a tua vontade. Você está disposto a fazer essa oração nessa manhã? Senhor, sou o teu servo, sou a tua serva. Eu quero muito isso, mas eu abro mão disso para fazer a tua vontade. É isso que Deus requer de nós nessa manhã. Segunda característica, a primeira característica é que Maria tinha um coração servidor. A segunda característica de uma pessoa que tem um coração segundo o coração de Deus é que ela escuta a voz do Senhor, presta atenção nas suas orientações. Com, atenção. Muitas vezes nós ouvimos, mas você sabia que ouvir não é escutar? No carro, eu até brinquei com isso, eu estava falando com ele, e ele estava preocupado que estávamos atrasados. Ele também na igreja fez alguma coisa, voltou para o carro. Eu estava me sermão. Aí eu falei para ele, você está me ouvindo ou você está me escutando? Porque a sua expressão é de preocupado, porque está atrasado, você está me ouvindo, eu estou dando atenção. Aí ele, tá bom. Aí eu percebi que ele fez assim com a cabeça, embaralhou os pensamentos, deu pausa nos pensamentos e disse, tá bom, fala agora. Ouvir é diferente de escutar. A escuta, ela é atenciosa. Já conversaram
E essa pessoa não espera você terminar o raciocínio e já está falando uma coisa em cima, porque ela não está prestando atenção no que você está falando e ela está desesperada para dar o passo a passo. Ela fica... Essa pessoa está ouvindo, mas ela não está escutando. O que é escutar? É ouvir atentamente. O Wilson está falando comigo, eu vou dar atenção ao Wilson. Eu tenho TDAH, que é déficit de atenção. Então, eu sou muito assim, levada. Eu estou pregando aqui, eu estou incomodada com o barulho do ventilador. Eu presto atenção nas notas que eu estou fazendo. Está pingando, está eu estou ouvindo a gente tem uma deficiência cognitiva que eu tenho. E talvez você também tenha essas dificuldades. Então, para me escutar alguém, eu preciso parar, olhar para a Camila, respirar, fazer isso com o ambiente e ouvir atentamente. Porque meu cérebro fica pensando em duas coisas. E Maria, ela tinha uma característica que foi prestar atenção nas orientações. E o texto não fala que ela ouviu, o texto fala que ela escutou a voz do Senhor. Ela poderia ouvir o anjo, tudo bem, você é mãe de filho de Deus, que legal, você é mãe de filho de Deus. Não, mas o anjo dá para ela uma lista de detalhes. São 9 detalhes nessa conversa. Já pararam para prestar atenção? Acompanhem comigo os 9 detalhes que o anjo dá para ela. O texto fala assim, o versículo 28. O anjo aproximou-se dela e disse. Então o anjo chega e começa a falar. Primeira coisa que ele diz para ela, a primeira orientação, alegre-se. Que foi o que nós já falamos. Alegre-se. Segunda coisa que ele diz, versículo 28. O Senhor está com você. Então fique alegre. Não porque você está grávida. Não porque você vai abrir mão da sua vida. Não porque você corre o risco de morrer. Não. Fique alegre porque o Senhor está com você. Percebe? Mesmo na luta, o Senhor está com você. E nessa manhã, eu estou falando para algumas pessoas, é como se fosse assim, do amado Jesus para minha filha, do amado Jesus para o meu filho, fulano. Eu estou preparando essa palavra, estou falando comigo, do amado Jesus para minha filha Thaís, para você. Você vai ficar alegre pelas circunstâncias, você vai ficar alegre porque o Senhor está com você. Segunda coisa que ele fala, fica alegre. Segunda, o Senhor está com você. E aí Maria ficou perturbada com essas palavras, pensando no que poderia significar. Tipo, uau, um anjo me aparece. É comum um anjo aparecer por aí, gente? Um anjo me aparece. Já fico preocupada só pelo fato do anjo aparecer. Não é verdade? Imagina, você está na casa, Paulo. Não, sei lá, estou fazendo a unha e aparece um anjo do lado. Fala, ai, meu Deus, morri, fiz alguma coisa errada ou alguma coisa muito séria, então acabou o meu casamento agora. Esquece e vamos, tem que fazer alguma coisa de missionária no Paquistão. O anjo apareceu. É Maria. E ela se perturba com aquilo. O que isso pode significar? E daí ela continua escutando. Ela não fica impressionada com a presença do anjo. Não. O anjo ali é mensageiro. O anjo está a serviço de Deus. O anjo recebe orientação do Senhor. A palavra de Deus fala que os anjos do Senhor estão a serviço daqueles que vão herdar a salvação. Tem muita gente encantada com o anjo e esquecendo do Senhor. Os movimentos, as revelações, as profecias, os barulhos, não que não tenha presença de Deus, não que não tenha profecia, não que não tenha ação do Espírito. Não estamos sendo céticos. Amém, irmãos? Apenas estamos prestando atenção naquilo que Deus fala. E anjo não deve ser adorado. Anjo deve prestar atenção. Se o anjo aparece, presta atenção porque é mensagem de Deus. E ela presta. Terceira coisa que ele diz para ela. Primeiro, alegre-se. O segundo, o Senhor está com você. Terceiro, não tenha medo. Não tenha medo. Maria, né? Quarta coisa, Maria, você foi agraciada por Deus.
mensagem que eu estou te dando. Você foi agraciada por Deus. Quinta, você ficará grávida e dará luz a um filho. Ele falou, você dará luz a uma filha? Não, você dará luz a um filho. Sexto, e lhe porá o nome Jesus. Olha a lista. Percebe? Se ela não ouve, você acha que ela prestaria atenção? São orientações. Se ela estivesse ansiosa, preocupada, com medo, querendo correr, desesperada, emocionada. Tem momentos que é para se emocionar na presença de Deus. Tem momentos que é para chorar. Tem momentos que é para falar em línguas. Tem momentos que é para ser cheio do Senhor. Só que tem momentos que não é para fazer nada disso. Tem momentos que é para escutar a orientação que Ele está te dando. E nesse momento ela dando uma orientação. Maria, fique calada. E às vezes nos nossos cultos, nas nossas celebrações, tem tanto barulho, tem tanta coisa que a gente não para ouvir. De novo, deve ter unção, deve ter o poder, deve ter a graça de Deus, mas tem que ter momento de ouvir. Tem momento que você vai estar cantando, tem momento que ele fala assim, fica quieto, que eu não vou falar. Vai na sua casa. Tem momento que você está orando. Tem momento que vai orar todo mundo junto e vai ser aquele clamor. Ninguém vai ouvir nada, não entende nada que todo mundo está falando, porque a gente está clamando. Está todo mundo clamando pela Rebeca, pela libertação dessa menina que tem coma, que tem tubada, que os médicos se enganaram, nós queremos o poder de Deus, é guerra. Mas tem momento que numa roda, um vai orar, a voz vai ressaltar, e todo mundo vai ficar em silêncio para ouvir a oração. Percebe? Escuta, Maria, né? Nós estamos no sexto agora, né? E lhe porá o nome Jesus. Agora ele começa a segunda lista de características. A primeira a respeito dela. Aí depois ele dá orientações. Agora ele começa a dar orientações a respeito de Jesus. Fala que ele vai ser um homem. E agora ele dá o nome do homem. E ele se chamará Jesus. Agora ele começa a falar quem ele vai ser. Olha como precisamos escutar atentamente, ouvir atentamente. Ele será grande e será chamado Filho do Altíssimo. Sétima coisa que ele fala. Oitava, o Senhor Deus lhe dará o trono do seu pai Davi. Aí eu imagino que, como uma boa judia que conhecia muito bem a tradição, conhecia as escrituras, porque os judeus eles têm a tradição oral, que é o que é passado de pai para filho, mas eles também tinham a lei. Imagina. Aí ela fala, opa, o Senhor Deus lhe dará o trono do seu pai Davi. Você é a mãe do Messias. Não é qualquer um que está nascendo, porque você é a mãe do Messias. E ele continua. Outra coisa que ele fala. Ele reinará para sempre sobre o povo de Jacó. Vai herdar o trono de Davi e reinará para sempre sobre o povo hebreu. E a última coisa que ele fala, o seu reino jamais terá fim. Então, outra característica de uma pessoa que quer ter um coração segundo o coração de Deus é que ele escuta as orientações que Deus está te dando. Muitas vezes Deus já falou várias vezes, Deus já deu direção muitas vezes, Ele já orientou quase que desenhando uma luzinha e você não escuta. E você fala, mas eu ouvi Deus falando. Você ouviu parte do que Deus falou, porque a sua ansiedade é tão grande, o seu desespero pela bênção, o seu desespero para resolver o problema, o seu desespero para lutar contra algo é tão grande, o seu desespero para sair da situação é tão grande, o seu desespero para sair do quarto da oração. Senhor, meu Deus, meu pai, muito obrigado por esse dia que eu sou que não para escutar o Senhor. E a palavra do Senhor fala, se hoje ouvirdes a minha voz, escutem atentamente.
Imagine se Maria tivesse perdido parte da lista, como seria complicado a vida dela. E Deus tem falado tantas vezes conosco. E nós não temos escutado, porque nós estamos apenas ouvindo parte de algo, porque nós temos uma mente agitada, um coração ansioso, uma vida perturbada, desesperada. A gente não para, a gente não senta para ouvir o Senhor. E o Senhor está dizendo nessa manhã, porque está tão agitada dentro de mim e da minha alma, tem paz com Deus. Oração de Davi, acalma, alma. E muitas vezes nós temos que falar para a nossa alma agitada: ei, fica quietinha, o Senhor quer falar. Entra no teu quarto. Mateus, esse mesmo texto, Sermão do Monte, Mateus 5 aqui. Ele chega, esse mesmo texto não, né? Em Mateus 5, no Sermão do Monte, Jesus chega e fala para os seus discípulos: entra no teu quarto, e o teu Deus que te fez em secreto te recompensará. Entra no quarto para quê? Para ter intimidade, para ouvir a Deus atentamente e sem pressa. Você saberia fazer uma lista de orientações que Deus te deu para você seguir como propósito de vida? Se nós não temos isso, é porque a gente não está ouvindo, porque Deus está falando todos os dias. Ele está falando todos os dias: Thaís, faça isso, siga isso, não faça isso, aquilo lá, nem pensar. E nós estamos insistindo nos nossos próprios prazeres, nas nossas próprias vontades, nos nossos próprios desejos, porque nós não queremos parar para escutar. Terceira característica de uma pessoa que vive, uma pessoa que anda, uma pessoa que tem um coração segundo o coração de Deus, é entender, versículo 28, que para realizar a tarefa que Deus nos dá, precisamos depender da graça de Deus. Sem mim nada podeis fazer. Maria tinha a palavra, Maria tinha um coração disposto, mas sem a dependência da graça, ela jamais poderia cumprir a missão de mãe. Então não faça nada no poder do teu braço, dependa da graça de Deus em tudo. Uma menina adolescente jamais teria a sabedoria, a inteligência, a competência, a graça para criar o Filho de Deus sozinha, sem as orientações do dom da graça. Daquele que sabe como ter filho, daquele que sabe como abençoar. É um terror o coração das mães, porque nós fazemos tudo da melhor forma e a gente está sempre se culpando com a frase: hoje eu faria diferente, hoje eu faria diferente, hoje eu faria diferente. E aí a gente volta e fala: não, você fez o que podia, do jeito que podia, com os recursos que podia, da melhor forma que podia. Aí isso alivia a nossa carga. Percebe? Então dependa da graça de Deus. Versículo 28. O anjo, aproximando-se dela, disse: alegre-se, agraciada. Uma mulher agraciada, um homem agraciado, um homem que é cheio de graça, dependente da graça. A graça é favor imerecido de Deus, é aquilo que nós não podemos fazer e Ele nos permite fazer através dEle, por meio dEle. A palavra de Deus fala que por meio dEle todas as coisas que existem são feitas. É por meio dEle. Você tem um desafio grande para realizar, dependa da graça de Deus. Depender da graça é chegar diante de Deus e falar assim: Senhor, eu não consigo, mas eu dependo do Senhor para me ajudar. Eu não tenho controle
coisas. Quarta característica de uma pessoa segundo o coração de Deus é que ela tem o desejo de conhecer os planos de Deus para a sua vida. Fala, Senhor, eu dependo da tua graça, mas como isso será feito? Deus deu para o ser humano a característica de ser investigador, curioso, questionador. Quantas perguntas é, Agatha? Agatha, todas listinhas. Quantas perguntas nós temos? Quantos questionamentos nós temos? E sabe por que você é questionador? Sabe por que você deu dúvida? Porque Deus te fez assim, um ser pensante, inteligente, com capacidade de raciocinar, de relacionar, de questionar. Nós vemos hoje que as religiões, elas cegam as pessoas, os doutrinamentos, né, das ideologias X, Y, Z cegam as pessoas, porque eles querem criar o quê? O robozinho. Por que para o Estado a última prioridade é a educação? Porque não é interessante para os nossos governantes terem seres pensantes que questionam, que vão falar, não é assim que funciona. Sempre deu enchente lá onde eu moro. E a última enchente que deu, nós fizemos muito barulho. Nós chamamos o Datena, nós chamamos o secretário de obras, nós chamamos o secretário de exato, nós chamamos o engenheiro lá, foi lá o Valdir, o Zedron, a galera toda da prefeitura, o helicóptero em cima do Bradesco e falando frases do tipo, o Bradesco fez uma muralha e encheu de estacionamento onde deveria ser grama, impede um escoamento de água e o bairro todo está sendo engolido pelo Golf Clube e pelo Bradesco. Pronto, falou o Golf, falou o Bradesco, pessoal, desviou. Ninguém olhou para nós, mas agora o bairro do Bradesco, o bairro do Golf. A gente não está na Maria Lívia, a gente não está na favela. A casa mais barata da minha rua vale 780 mil. Como assim? Porque eles falam, toda enchente de cidade que as pessoas jogam lixo na rua. Passa na minha rua. De manhã, de tarde, de noite. Passa, o Wilson trabalhou lá há anos. Passa naquela região ali e procura lixo na rua. Nós temos um grupo no WhatsApp da nossa comunidade que o representante da prefeitura, que é do 156, faz parte. E a gente avisa, olha, vamos colocar o lixo. A mãe da água está morando mesmo, a mãe é testemunha disso que eu estou falando. A gente coloca no povo e fala, colocamos tal coisa na esquina, vem um 156, no mesmo dia o caminhão do Pita retira aquele lixo e vai embora. A nossa rua não é lixo. Problema de má administração. Percebe? Por que eu estou falando isso? Nós somos cristãos, nós temos voz na sociedade. Nós somos cristãos, nós não somos alienados, irmãos. Depois que isso aconteceu, chamou da Atena, chamou todo mundo, reportagem na Band, se vocês quiserem, eu mando para vocês uma reportagem da minha e lá na secada, tá dando tchau para o helicóptero. Oi, Jesus. O que aconteceu? Fomos chamados na prefeitura para uma reunião. Recebemos a oferta de isenção de PTU. Recebemos uma lei que criada para a indenização das perdas de danos. Opa, mas isso veio há tantos anos. Só que a gente nunca tinha falado, verbalizado, mostrado a nossa indignação. E a nossa fala foi, não vamos abandonar as nossas casas. Resolvam o problema de má administração da prefeitura. Ponto. Deus deu ao ser humano, Deus deu à igreja sabedoria, inteligência. Sabe quem ficou comentando isso? Os vizinhos ali. E os crentes da rua. Adriana, eu e o Wilson, o André e Débora, os cristãos da rua. Como assim? Como assim? Como assim? Começamos um movimento, criamos uma associação de bairro, hoje nós temos ATA, hoje nós somos organizados como comunidade, hoje nós somos organizados como vizinhos. E quando eles querem falar com um, a gente fala, peraí, comigo não, chama todos os vizinhos, vai todo mundo junto. Hoje nós temos representatividade. E Maria, ela falou para o anjo, como será isso? Versículo, deixa eu ver aqui, 1:34. Versículo 1:34. Maria perguntou ao anjo, como acontecerá isso? Não é pecado perguntar para Deus. Quais são os planos dele para a sua vida? Se Deus te deu uma palavra, se Deus te deu um desejo forte no coração, que o seu coração inclina para algo que você entende que pode ser a vontade de Deus, você vai chegar para Deus e falar, Pai, como vai acontecer?
passado, a religião, de uma forma errada, e até o evangelicalismo, dominava as pessoas de uma forma que se um jovem, caiu a lei, o Wilson, a turma toda que, né, de igreja há muitos anos, falasse, pastor, por quê? Dia de banco. Por que não pode? Dia de banco. Porque eu falei, está falado. Bom, está de banco. Aí por que não pode? Porque está de banco. Está de banco. O Evangelho de Jesus não é isso. Nós somos chamados para a liberdade. Nós somos chamados para a liberdade de Cristo. E Maria, ela fala por onde, como que vai acontecer? Então, se o seu coração é um coração segundo o coração de Deus, você precisa ter o desejo de conhecer os planos de Deus para a sua vida. Pergunta para Ele, Pai, o que o Senhor deseja? O que o Senhor quer? Quais são os seus planos? Quais são os seus propósitos? Mesmo que o Senhor, neste momento, não me responda, eu estou sim com o meu coração disposto a obedecer, mas o Senhor pode me orientar, me dizer como vai ser feito para que eu siga as suas orientações. Cristianismo não é obedecer cegamente, mas é seguir a orientação do Pai com as orientações que Ele mesmo te dá. Quais são as orientações que Ele tem dado para você? Quais são, sabe, as diretrizes que Ele te dá? Quinta coisa, uma pessoa segundo o coração de Deus, ela reconhece que para cumprir a missão, ela precisa ser dependente do Espírito Santo de Deus. Tem que ter dependência do Espírito Santo, tem que depender da graça e depender do Espírito Santo. Por mais inteligentes que sejamos, por mais questionadores que sejamos, por mais voz que o Senhor nos dê, nós precisamos depender da graça e depender do Espírito Santo, porque o Espírito Santo até perguntar, é o Espírito Santo que nos ensina. Quando o nosso coração é inclinado ao coração de Deus, o nosso questionamento não vai ser porque nós somos apenas questionadores, o questionador que não tem fim, sabe? Já conviveu com uma pessoa assim? Questiona e muda de vida. Questiona e muda de vida. Questiona e muda de vida. Aí questiona tanto, abandona a fé e desvia. Porque questiona demais. Não é isso que eu estou falando de ouvir a Deus atentamente, questionar o Senhor da sua vontade, Ele vai te responder e depender do Espírito Santo para realizar a resposta que Ele te deu. Percebe que tem uma sintonia? E Maria era dependente do Espírito Santo, versículo 35. O anjo respondeu, ela pergunta, como vai acontecer isso se eu sou virgem? É uma pergunta muito inteligente, né? Como vai acontecer isso? Eu sou virgem. E ele responde, Maria, não tem nada a ver com você. O Espírito Santo, o anjo respondeu, o Espírito Santo virá sobre você, e o poder do Altíssimo a cobrirá com a sua sombra. Assim, aquele que há de nascer será chamado Santo Filho de Deus. Percebe que não tinha nada a ver com ela? Não é porque ela tinha mérito algum. Deus viu sim naquele coração, um coração puro, generoso, guerreiro. Talvez Deus precisava para Jesus. A gente imagina, uma vez uma moça perguntou para mim, como você imagina Maria, professora? Eu falei, eu imagino uma mãe que não é Nutella. Uma mãe que fosse pegar o chinelo na pegada. Uma mãe que falava, tá bom, você é o filho de Deus, mas você nasceu em carne, vai ajudar seu pai a trabalhar na marcenaria. Bom, ela era mãe do filho de Deus, ela estava formando um homem, não um menino. Um homem que ia mudar a humanidade. Como que vocês acham que era essa mãe? Não era uma mãe de psicologia moderna não, amigos. Era uma mãe que tinha um filho de Deus, sob sua responsabilidade. Então, como era o caráter dessa menina? Uma mulher forte que ia ver o filho passar pela morte, e ela ia estar lá vendo o filho sendo crucificado. Uma mulher que era resistente a ver o próprio filho morrendo, e depois do filho morrer, continuar o seu ministério. Nós vemos Maria, na igreja primitiva, continuando o ministério junto com os apóstolos, junto com as mulheres ali, servindo ao Senhor, mesmo depois da morte do filho. Nós vemos Maria, no primeiro milagre, ele chega e fala, acabou vindo. Ela fala para Jesus, vai, chegada a tua hora.
E Jesus imediatamente obedece. Leiam o texto do primeiro milagre. Vejam a fala de Jesus e a fala da mãe. Vai, chega na hora. Imediatamente ele obedece e o primeiro milagre acontece. O ministério de Jesus é impulsionado. Primeiro, o início do ministério de Jesus é impulsionado pela mãe. Vai, menino. E quantas vezes a mãe precisa falar, né, menino? Vai, menino. Vai, menina. Vai, menina. Vai. Chamar a menina, calma, minha cabelo. Vamos. Vambora. Uma mulher forte. Não é uma menininha frágil, mas é uma mulher forte. Que muitas vezes o filho, gostando ou não, vai obedecer a mãe, vai obedecer o pai. E Jesus, a Bíblia fala que ele passou por todas as tentações, por todas as lutas que nós passamos. Ele teve mãe e pai. Ele foi para a escola. Ele aprendeu o alfabeto hebraico. Ele aprendeu a Torá. Ele aprendeu tudo que o menino judaico aprendeu. Por que não aparece nada a respeito da vida deles, da infância e da adolescência? Porque você não ouve falar de nada, nem de ninguém, de nenhum menino judeu, até que ele se torne um homem. Ele era como qualquer outro menino. Na história judaica, você não ouve a história de meninos, você ouve a história de homens prontos para o chamado. E da mesma forma com Jesus. Então ela tinha essa capacidade de entender que o Espírito Santo está ali. E essa dependência do Espírito Santo nos habilita a viver uma vida de padrões dignos. Versículo 27. Ela é virgem, dentro dos padrões. É difícil hoje manter padrão ético e moral? E padrão cristão? É difícil, né? Está tão difícil manter padrão cristão que hoje a gente tem igreja à la carte. Tem a igreja do funk, a igreja do rock, a igreja da escola de samba, tem a igreja disso, daquilo, do outro. Não tem igreja mesmo. Ah, em nome de Jesus, Pai, a igreja do Senhor, nós não estamos nessa terra. Mas a gente não escolhe uma igreja pela nossa identificação. Sou sambista, vou para uma igreja que mantém uma bateria de escola de samba. Sou roqueiro para uma igreja do rock. Sou skatista para uma igreja de skate. Sou surfista para uma igreja de surf. Não! Eu escolho uma igreja porque ela é pautada na palavra de Deus, que cabe o surfista, o skatista, o roqueiro, todos são transformados. Inclusive eu. O ambiente tem a palavra de Deus. Agora, se nesse ambiente vai criar os grupos de identificação, é outra história, que Deus é evangélico. Seus amigos que têm ministério de skate, coisa mais linda, evangelismo uma turma aí andando skate por aí. Christian Skaters é uma das maiores missões que trabalham com jovens, são sérios, homens de Deus, cheios da palavra de Deus, cheios do Espírito Santo. Eles alcançam esses meninos, tiram das drogas, é a coisa mais linda. Não é ser radical, mas é depender do Espírito. Segunda coisa que o Espírito Santo faz no nosso coração, né? Ele recebe, quando uma pessoa tem o Espírito Santo, a Maria, aqui no caso, ela recebe de Deus a revelação de fatos ainda desconhecidos. Se você tem o Espírito Santo, Deus mostra para você que não mostra para ninguém. Ele falou para ela, Isabel, a tua parenta dará a luz. Ninguém sabia que Isabel estava grávida. Ninguém. E ele fala para ela, Isabel, a tua parenta. Quando você chega do Espírito Santo, Deus revela para você os seus segredos. Deus te dá orientação. Deus te dá a palavra fresca. Deus te dá um spoiler, né? Antes que os outros saibam. Quando você chega do Espírito Santo, você recebe de Deus a confirmação do seu poder. Sabe o que acontece com ela? Ela estava em casa. E o anjo vai até ela. Quando você chega do Espírito Santo, você busca a presença de Deus, o anjo vai até isso. A presença de Deus vai até isso. A presença de Deus vai até a minha vida. Quando o Espírito Santo vai lá na sala, passando por uma questão difícil lá na faculdade, não é muito acadêmico mesmo, nada sério, mas para mim naquele momento ela causando uma. Eu fechei meu olho assim, por um segundo, não, passando um segundo, foi o Espírito Santo nesses dias. O Espírito Santo, eu abri a minha boca, não sei da palavra, eu preciso falar uma coisa aqui, mas eu não posso falar de mim mesmo, eu preciso da graça. Uma confusão, uma cena. Eu falei, pai, isso aí chama para ser pacificadora, que a minha voz seja a última. Para encerrar esse assunto, para acabar essa vida. Falei, não,
te ensinar, né, a ser como Maria. Que essa dependência do Espírito Santo leve você a ter um coração segundo o coração de Deus. E que Deus nos conceda da sua graça. Né, que a gente possa aprender a entender os projetos de Deus para nós. Que nós sejamos tão servos, ao ponto dos nossos corações não se tornarem abortivos. Maria poderia falar, eu não quero. E ela não teria abortado o projeto de Deus como um todo, mas ela teria abortado a sua vida. Porque Deus, se Maria não quisesse, ele escolhia outra. Mas ela não abortou. Ela foi frutífera nos planos de Deus. Que você não venha abortar nenhum propósito de Deus para a sua vida. Por causa da sua teimosia, por causa do orgulho, da falta de humildade. Mas que você possa ser humilde como ela e falar, Senhor, eis aqui a tua serva, eis aqui o teu servo. Cumpre em mim segundo o teu querer. E que você e eu possamos dizer nesta manhã, assim como Maria, eis aqui o servo do Senhor. Amém, meus irmãos. Eu gostaria de orar com vocês. Aqui nessa manhã tem muitos Josés e muitas Marias, Pai. Aqui nessa manhã tem muitas pessoas que receberam do Senhor uma palavra. Muitas pessoas que receberam do Senhor uma orientação. Receberam a tua graça e o teu poder, Pai. E eu quero, em nome de Jesus, pedir ao Senhor que possa nos fazer entender a tua vontade, entender o teu querer. Que o Senhor possa nos ensinar a depender da tua graça, que o Senhor possa nos ensinar a depender da tua unção e que nós possamos, assim como Maria, Pai, ter um coração segundo o teu coração. Manifesta em nós a tua graça e o teu poder. Manifesta em nós, ó Deus, aquilo que o Senhor deseja fazer e que através de nós, ó Pai, muitas pessoas possam receber a palavra e o alimento. E Senhor, se existe no nosso coração ainda alguma resistência à tua vontade, que o Senhor possa quebrar essas resistências e que possamos ser usados e ousados pelo Senhor, assim como foi Maria. É no nome de Jesus que nós oramos. Nós estamos encerrando já o culto e o grupo de louvor vai cantar esse louvor. Logo em seguida nós vamos decretar a bênção. Mas eu gostaria que você fechasse os seus olhos e nesse momento você pudesse orar ao Senhor e dizer a Ele, enquanto o louvor canta, quais são as áreas da sua vida que você fala para Pai hoje. Deus, possa abrir mão dos meus sonhos, das minhas vontades, dos meus desejos, para cumprir segundo a tua orientação. E que quando essa orientação chegar, eu vou atender essas orientações. Louve o Senhor, meus irmãos, junto com o As irmãs que ensaiaram conosco no escondeiro, pode se posicionar na frente. O Senhor, mestre obreiro, eu sei que tens a minha vida em tuas mãos, moldando-me com perfeição. Chama-me para tua presença, guia-me com o teu Espírito, ensina-me como viver para ti. E
Irmãos, uma semana de bênção.